Ok, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Os gaúchos adoram visitar o Brasil, né? Então, tá aqui. Bom, dessa vez é para falar do nosso último livro, um livro sobre adolescência. E, bom, eu quero começar falando sobre... Se eu tivesse que pedir que vocês entendessem uma coisa só do que eu vou falar hoje, vai ser essa primeira. É a seguinte questão. Falar sobre adolescência ou entender a adolescência, se botar a estudar a adolescência, entender a adolescência, tem algumas singularidades, não é um objeto qualquer. Porque não existe a questão é que não existe uma exterioridade ao estudo. Qualquer coisa a gente pode... Existem experiências que a gente passa e consegue olhar de fora. Com a adolescência é um pouco diferente. A adolescência, ela resta em nós de alguma forma. Então, a gente queria tirar essa ideia de que os adolescentes são os outros, né? Tem vários livros ou programas ou questões sobre adolescentes, sobre os adolescentes, eles, como eles são. Já começa com o pé errado. Porque assim, para entender a adolescência, se você quer estudar a adolescência, entender a adolescência, o primeiro objetivo é entender a adolescência que você teve. Porque a adolescência que você teve vai ser a lente que vai te permitir enxergar adolescentes que estão na tua frente e a adolescência atual. É porque ela é, de alguma forma, formadora de nós. Então, se a gente viveu certas coisas ou certos traumas que não elaborou, aquilo vai criar pontos cegos. Então, você vai enxergar a adolescência com lacunas. Não vai enxergar toda a adolescência, vai enxergar parte dela, não vai enxergar a totalidade. Então, a primeira questão para uma abordagem da adolescência é entender a nossa relação com ela. Todos nós fomos adolescentes, né? Todos nós passamos por isso. Foi um período difícil, né? Um período de sofrimento. E se a gente não entender como é que a gente absorveu isso, isso vai voltar de uma forma de uma ignorância cognitiva sobre aquelas experiências não entendidas. Então, nós vamos ter visões parciais disso, né? Então, a gente vê isso muito na clínica com adolescentes de pais que não enxergam seu filho na frente, mas eles não enxergam porque a lacuna que eles têm são de coisas que eles não viveram, ou aliás, eles viveram de uma maneira muito intensa sem entender nada. Entende? Então, a primeira questão é essa. Eu vou contar para vocês uma historinha que nós vamos trabalhar muito sobre filme, e a primeira coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção é para um conto, mas tudo bem. Esse conto é um conto do Giovanni Papini, que é um escritor italiano da virada do século, fez a produção dele no século XX, até meados do século XX, extraordinariamente ímpar, assim, nós não temos nenhum Giovanni Papini no Brasil. É um sujeito que nasce liberal, se torna católico, mas ele tinha uma imaginação prodigiosa, e é disso que eu vou usar dele. Ele tem um conto, um livro dele, chama-se Duas Imagens num Tanque, né? Se não me engano, é no livro O Piloto Cego, né? É o nome do livro. A história é o seguinte, um senhor da meia-idade, por estar numa viagem de negócios e calha passar na cidade que ele fez onde ele passou a sua juventude, né? É onde ele foi estudar. Então, que coisa maravilhosa, ele está ali a negócio, sobrou um tempo, vou visitar as paisagens que me tocaram, que me disseram alguma coisa, né? Então ele visita a escola, o lugar onde ele morou, caminha pelas ruas, revisita, fica todo emocionado, até que ele lembra que ele tinha uma pracinha que ele adorava ir naquela praça, tinha um banco que ele gostava de sentar para ler, para estudar. Chega lá, se emociona. Ele lembra que tinha um tanque num canto da praça, uma fonte, uma aguinha, um tanquezinho, uma aguinha assim, um laguinho, onde ele costumava se olhar, né? Então, usava de espelho, né? Chegava lá e se olhava, passava horas se olhando, né? Coisa que os adolescentes fazem mesmo, os jovens fazem, né?
fixando a sua imagem. Então ele vai lá para olhar mais uma vez e ele leva um susto, né? Porque ele vê que ele não percebeu que tinha alguém do lado dele, né? E ele olha aquela outra imagem refletida, tem uma coisa um pouco sinistra, porque é muito parecido com ele, né? Então, que ele olha melhor, aí ele descobre que é ele no passado, né? E o ele do passado está do lado. Claro, o escritor tem um talento de um Borges para fazer uma coisa, ele nos faz crível, é uma história fantástica, né? Ele dá uma ideia, quando vê, tu comprou já a ideia desse absurdo que tu está falando com do teu eu do passado, mas tu compra tão bem escrito, tão bom, tão bem cadenciado que é. Então é um encontro maravilhoso. Ele encontra o seu jovem adolescente que ele foi, e o encontro não podia ser mais mágico, porque eles conseguem conversar de coisas que só eles sabem. Segredos que só eles têm, pessoas, e começam a fazer lembranças, e aquilo é um conto extraordinário. Mas o extraordinário começa a ganhar uns contornos meio estranhos para o mais velho. O mais velho começa a ficar, com o passar do tempo e da conversa e do conhecimento, e relembrando, né, ele começa a se sentir um pouco mal, constrangido, né, começa a achar o jovem um tolo, né, começa a achar que ele é arrogante, que ele preenche o que ele não sabe com arrogância, que ele tem um mau gosto terrível, que ele fala errado, que ele tem ideias tolas, que ele tem ideias bobíssimas, que ele é um romântico cheio de cabeça oca, né, e não aguenta mais, ele fica assim, não consegue. E o jovem é o contrário, cada vez mais é namorado. E então acontece ele tentando sair e o jovem tentando reter. Né, e a exasperação dele só cresce, cresce, cresce. Ele não suporta, ele se angustia de ver, né, aquele balão de arrogância que é o jovem, aquelas ideias. E chega um momento que ele pega e ele afoga o jovem na fonte. E assim termina o conto. Ou seja, o que eu estava tentando lembrar para vocês, eu acho que esse conto tem um drama daquilo que é uma verdade que todos nós fazemos. Nós afogamos um bocado o adolescente que nós fomos. Porque a gente era muito mais tolo do que a gente imagina. A gente não gosta de se ver de tolo, que errou, que machucou pessoas, que se machucou, que se deixou passar por umas coisas que não... fez experiências totalmente sem noção, que errou demais, né? Então a gente afoga o adolescente. Então, a questão é, se alguma coisa eu quisesse passar para vocês hoje, era essa, né? Não afogar o adolescente que a gente foi, né? Porque se a gente afogar, a gente vai se privar da nossa experiência. Nós não vamos entender a nossa história. Consequentemente, nós não vamos entender se a gente não entender um trecho da nossa história, essa ignorância não pega só a nós, né? Ele pega no entendimento do que foi essa experiência adolescente e nós não vamos enxergar isso no outro também. Então a nossa visão da juventude vai ficar extraordinariamente falha. Correto? Então, é isso para começar. Já que nós estamos na questão do tanque, do espelho, a Diana tem uma coisa para falar sobre imagens no espelho. Em defesa do jovenzito afogado. E, né, porque o Mário falou tão mal dele, né? Então, de entender que às vezes o que a gente afoga não é algo só em ordem da prepotência, da ingratidão, do afoito que a gente é quando moço, mas às vezes a gente afoga os sonhos que nós tivemos e aos quais nós não podemos corresponder. O psicanalista inglês Winnicott dizia que existe uma imaturidade do pensamento adolescente que ela é muito preciosa para a sociedade, né? Ele escreve assim: a imaturidade do pensamento adolescente contém as características mais fascinantes do pensamento criativo. Vamos tentar entender do que se trata. Vamos pensar, para fazer uma imagem e de entender o que é tão criativo no adolescente. Vamos pensar, quando a gente chega numa cidade nova, né, numa cidade que a gente não conhece, às vezes uma boa coisa é subir, logo antes de começar a passear, subir num ponto bem alto, né? Quando a gente chega nesse ponto bem alto, a gente enxerga a composição dos bairros, a geografia,
se a cidade é quadrada, se ela é irregular, se ela tem pontos em que ela fica mais fechada do que outros, que ficam mais vastos, se algumas regiões são mais ricas, outras mais miseráveis. A gente tem uma visão aérea, uma vista aérea. E sobre essa vista aérea, a gente pode concluir uma série de coisas que quem está lá embaixo, caminhando, correndo, indo para o seu trabalho, etc., não enxerga mais. Então, esse jovem, né, que não chegou ainda, não colocou o pé no chão, ele tem uma vista aérea onde ele enxerga algumas coisas que nós, velhos, já não conseguimos mais enxergar. E ele diz umas coisas interessantes. Veja só, essa cidade é irregular. Veja só como nós temos um cordão de miséria em volta que a gente faz questão de fazer de conta que não existe. Enfim, ele vai dando conta de coisas que nós, no perrengue do dia a dia, não enxergamos mais ou não queremos mais enxergar porque nos machucam. Ele está ali para nos dizer de utopias, né? Ah, puxa, né? Essa cidade é assim, então esse pedaço da cidade não se comunica com esse. Que interessante seria se houvesse uma integração, etc. Qualquer coisa. Ele pensa coisas que nós ali, no perrengue do dia a dia, tampouco mais pensamos. Por quê? Porque a gente acha que são infactíveis, porque vai incomodar, porque vai dar trabalho, porque a gente já tentou, porque fracassou, porque se frustrou, ou porque perdeu a esperança, enfim, por N razões. Ele vê coisas, né, por cima, ele chega a conclusões, ele faz propostas interessantes. Dali nasceram todas as revoluções, inclusive a revolução que Hobsbawm diz ter sido a revolução mais bem-sucedida do século XX, que é a revolução de costumes. Ela foi liderada pelos jovens e pelas mulheres, né? Então, com tudo que aconteceu no século XX, temos aí os jovens dando ideias que não se tinha tido. Mas o mais interessante nesse espelho, né, que defendendo o adolescente, é se dar conta que esse adolescente que nós fomos, esse cara criativo, esse cara sem noção, que tem ideias que ele não sabia que eram infactíveis, né? Ele não sabia que não podia sonhar com isso, né? E ele sonhou, né? Ele vai nos cobrar, ele vai nos olhar no espelho pelo resto da vida. Todas as vezes que a gente se olhar no espelho, nós nunca vamos enxergar essa criatura enrugada, com pé de galinha, gordinha, né? A gente sempre vai enxergar aquele adolescente que nós fomos, porque foi nesse momento da vida que nós constituímos a nossa assinatura visual. Vocês lembram, né? As pessoas antes da época do selfie, né? Lembram de ficar no espelho, né? Fazendo as caras que a gente acha que tem, né? Por isso que é tão difícil, por exemplo, eu olhar falando para vocês na TV. Eu não vou olhar, porque as caras que eu estou fazendo para vocês não são as que eu treinei no espelho. E as que eu treinei no espelho, eu treinei com 15, 16 anos. E é as que eu acho que ainda tenho. Sabe quando a gente treina uma assinatura? Treina até achar a assinatura. A gente faz o mesmo com o rosto. Por isso que as jovenzitas agora e os jovens fazem, né? Elas estão treinando a sua assinatura visual. E é essa assinatura visual que nosso cérebro acha que nós temos para o resto da vida. Então, quando a gente olha no espelho, aquele cara, com aqueles sonhos, com aquelas impetuosidades, com aquelas críticas, ele nos olha e diz, foi isso que você fez com o que eu sonhei? Não, muito pouco, né? Então, esse olhar o adolescente, a gente afoga ele, não só porque ele é um chato, né? Sem noção, mas a gente afoga ele também porque ele nos cobra os sonhos que a gente teve e que a gente não teve coerência de ter. Mas vale a pena olhar, porque quando a gente chega numa idade de olhar enquanto velho para um adolescente, nós estamos numa idade madura em que a gente ainda pode ter sonhos, em que a gente ainda pode virar coisas, não precisa se aposentar. Então, vale a pena se deixar provocar por esse cara que nos olha do espelho. Uma coisa muito importante da gente se dar conta de por que a gente trabalha com cinema nesse filme, nesse livro. A adolescência é um fenômeno muito recente, Mário vai explicar isso daqui a pouco. A literatura ela é lerda para diagnosticar ou para retratar coisas que estão acontecendo. Ela demora um pouquinho mais. A tela, né, que se inaugura com o cinema, e hoje tem todas as versões que a gente vê ela ter, ela é muito mais ágil. Ela já se revelou ágil desde o começo. E o cinema ele é, para a adolescência, espelho e musa. A adolescência ela já nasce
nessa construção de um ideal imaginário, nessa construção de uma imagem para nós. Então, a adolescência ela praticamente nasce junto com o auge do cinema. Então, o cinema ele formata a adolescência ao mesmo tempo que ele retrata. A gente vai ter em O Selvagem, um filme de 1952, com Marlon Brando, em 1955, Juventude Transviada, né, com o James Dean no seu último filme, que ele não viveu para ver se estrear. Nesses filmes, nós vamos ver uma adolescência sendo retratada e sendo constituída. Então, o cinema, para a adolescência, ele nasce junto com ela. Ele é espelho e musa. Por isso que a gente teve que falar a respeito dele junto com o cinema. Primeiro, porque a gente acredita, desde os nossos primeiros livros, que a arte é um jeito de nos fazer pensar sentindo. E a psicanálise precisa disso. E segundo, porque a adolescência e o cinema nascem juntos e se interpenetram, né? A partir do momento que o James Dean veste aquela jaqueta vermelha, a partir do momento que o Marlon Brando se veste de preto, né, com a sua jaqueta de couro de motociclista, né? A partir do momento que a Natalie Wood, né, pinta seus lábios, mesmo tendo 16 anos no filme, essas imagens dessas figuras, elas se tornam o que é o adolescente. Então, falar de adolescência e falar de cinema é quase falar a mesma coisa. Bom, acho que... Eu acho que carece também, depois de falar um pouco de como chegar no objeto, falar do que nós estamos falando, né? Do ponto de vista histórico. A questão é a seguinte, a adolescência é um fenômeno extraordinariamente recente. Juventude é óbvio que sempre existiu. Agora, a adolescência é um fenômeno muito recente, né? Se eu olhar aqui para o público médio da sala, vou dizer que aqui todo mundo teve adolescência. Os pais de vocês talvez tenham tido adolescência e os avós de vocês não tiveram adolescência. Ela é muito recente. A adolescência é um fenômeno, ou seja, a juventude que nós conhecemos, né, essa dilatação de tempo para entrar na vida adulta, isso aqui se dá no pós-guerra. A primeira geração adolescente, a geração é os baby boomers, ou seja, quem nasceu depois da guerra. Claro, não é tão simples assim. Existiam movimentos anteriores que a gente podia ver que eram adolescentes, mas eles não era globalizado, não era compartilhado, era uma experiência que ficava restrita a quem a fazia, né? Quando a gente fala da primeira geração adolescente, a gente vai falar da primeira geração que se reconhece como adolescente, né? que cria uma cultura adolescente e vira o jogo, né? Então, essa geração é a geração Baby Boomer, é a geração Woodstock, é a geração de maio de 68, né? Que ali eles estavam ali estavam no auge da adolescência deles, nascidos um pouco depois da guerra. A gente tem que ver o que caracteriza, né? Se a gente está dizendo que ela é diferente, que juventude sempre teve, não é só exatamente na questão da dilatação do tempo, né? A gente tem que entender o seguinte, ó, vamos voltar um pouco atrás. O que era ser adulto, o que era ser jovem em sociedades antigas ou sociedades frias, né? Sociedades, a gente não fala mais primitiva, porque primitiva lembra uma coisa evolucionista, né? Como se a gente tivesse crescido por aquilo. O Lévi-Strauss saiu de uma maneira brilhante, ele diz que são sociedades frias, são aquelas sociedades que permanecem iguais ou mudam um pouco de geração para geração. Então, sociedades frias, sociedades antigas, a passagem da vida adulta da criança para a vida adulta era um ritual de passagem, um ou mais, geralmente mais do que um, né? Acontecia um ritual
esses rituais são os mais variados possíveis. Não, o que muda o que permanece é que todas tinham rituais. Agora, os rituais cada uma fazia ao seu modo. Geralmente envolvia dor e sacrifício, né? Sei lá, pega os exemplos brasileiros aqui. Você tem que botar a mão dentro de um formigueiro, de uma luva de formiga e aguentar essa dor. Você vai ter que... É o momento de furar o lábio e botar o batoque. É o momento de não sei o quê. Aquilo, você fica sai da sociedade, fica num lugar reservado. Além daquele ritual, geralmente tem alguns cânticos que falam sobre uma sabedoria ancestral, etc. Tem uma iniciação. E a partir daquilo você é adulto. Entende? Você passa de um estágio ao outro pagando à vista. Enquanto a adolescência nossa é uma preparação que ela é paga parcelado todos os meses no carnê, né? A sociedade antiga era abrupta, né? Era uma coisa e outra. Às vezes geralmente eram mais de uma, né? A primeira dava entrada para uma circulação maior, vida sexual, e a segunda era considerado um homem de verdade, um verdadeiro guerreiro, né? Mas geralmente usando provas de coragem e de dor, né? Isso fazia um homem, e para as meninas também, hein? Não pense que para as meninas era muito diferente. Também elas passavam por rituais de mostrar que elas eram capazes de ser mães. Isso também tinha muito a ver com a questão de suportar a dor. Ou seja, o que nós estamos falando? Muda tudo, né? Mesmo na nossa sociedade ocidental, até o começo do século, não tinha nada que se aproximasse dessa adolescência, né? Eram alguns poucos rituais, você fazia serviço militar, você se casava e aquilo te transformava em adulto. Não tinha essa preparação, né? Evidentemente havia jovens, havia um momento, mas não tinha uma cultura disso. Não havia um reconhecimento que isso era um momento. E principalmente, né, o que faz a virada dos baby boomers, dessa geração? Eles não querem ser como os pais deles. Isso é absolutamente inédito na história das civilizações. As civilizações, por mais que houvesse disputa entre velhos e moços, disputa de poder, né? Quando começo, quando eu não começo, evidentemente que sempre tinha algo dos jovens querendo logo pegar, né, entrar no quinhão das coisas, mas eles sentiam que eles seguiam os passos dos pais. Podiam ter crítica aos pais, mas eles seguiam aqueles passos. E a autoridade estava nos pais, o saber estava nos pais. O que esse pessoal rompe, o que a adolescência rompe, é isso, né? Os pais não são modelos. Eu não quero viver a vida que vocês vivem. É isso que fez a grande crise da década de 60, 70. Né? Pela primeira vez, há uma insurreição jovem que questiona o valor dos seus mais velhos, o valor dos seus pais, de uma maneira global. Claro que haviam críticas pontuais, né, mas de uma maneira global é ali que dá isso é uma novidade extraordinária, né? É isso que vai dar o que a Diana começou a falar. Maio de 68 tem muito disso. Claro que maio de 68, eu não estou querendo explicar nós estamos fazendo o aniversário de maio de 68, né? Saíram 1000 explicações por aí de como que aquilo se deu. Elas são tantas que e ao mesmo tempo nenhuma é satisfatória, né? Parece que a gente ainda não entendeu. Mas eu acho que tem muitas reivindicações ali, tem muitas coisas que se expressam ali, luta das mulheres, luta contra o racismo, luta anticolonial, um movimento pacifista, né? Nos Estados Unidos pelo Vietnã, na Europa contra as guerras coloniais. Mas eu acho que boa parte que tempera esse movimento é a juventude dizendo: eu não quero levar a vida como vocês têm, eu quero um outro tipo de vida, eu quero uma outra maneira de viver, uma outra maneira de se relacionar com o trabalho e com o afeto e com o sexo. Eu não quero, como está, não me serve. O que eu quero eu não sei, mas como está, não serve. É uma pauta meio negativa, assim, né? Eles sabem o que não querem e não sabem o que querem. Mas, de qualquer jeito, às vezes, pautas negativas são o suficiente para fazer questões. Por que se deu agora? É difícil dizer,
Mas eu tenho uma pista, nós temos uma pista, alguns autores nos apoiam nisso. A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina de jovens sem tamanho. Né? Foi uma mortandade, não tinha família na Europa que não tinha luto. Né? Quem é que morria? Jovens. Eram garotada de 18, 19 anos. Eram eles que morriam, mas morriam a um número absurdo. Teve dias na Primeira Guerra Mundial que morreram 40 mil soldados. Teve uma explosão que os ingleses fizeram, que eles mataram 10, numa explosão, que eles construíram uma coisa subterrânea, morreram 10 mil alemães numa explosão. 10 mil jovens. Então foi uma máquina de moer carne de jovem. E aquela era para ser a guerra que ia acabar com todas as guerras. Né? Se pagou um preço em sangue, em carne de adolescente. Né? Bom, ok, uma guerra desse custo. O que acontece na outra geração? Uma nova guerra. Né? Tão estúpida quanto a primeira, cobrando o mesmo sacrifício de jovens. Quem é que morre na guerra? Né? Quem é que vai lá dar as caras? Os jovens. Né? Então, é muito provável que esses jovens cheguem do tipo, basta, né? Nós não temos mais... chega. Né? Ninguém faz mais nada em nosso nome. Eu acredito que a sombra das guerras é algo que ajuda muito nesse... Né? A sombra da guerra no sentido da desmoralização. Né? Se esses adultos estão governam o mundo e fazem esse tipo de coisa, por favor, não dá para levar eles a sério. Né? Bom, mas vamos ao primeiro grande filme. Então, o Mário lembrava de que não há um rito na nossa sociedade que define, né? Você está nessa fase da vida ou você está na outra, né? Os ritos digamos, a compra da idade, da condição adulta à vista. Né? Na adolescência é uma compra a prazo, daquelas compras de carnê, assim, né? Que a gente não termina de pagar nunca. Né? Depois vai lá, renegocia a dívida com o banco e tal. Né? A gente nunca se livra exatamente, a gente não se reconhece enquanto adulto, nem quando está de cabelo branco. Né? A gente não sabe, a gente sempre acha que adulto é outra coisa que não é o que nós somos. Né? Então, essa ideia da adolescência como uma coisa né, esticada, que às vezes leva a vida inteira, e a gente fica sempre se lamuriando, né? Então, eu quero ser jovem de novo, eu gostaria de ter... Todo mundo tem dívida com a adolescência. Ninguém gozou o suficiente, ninguém viajou o suficiente, ninguém transou o suficiente, ninguém namorou o suficiente, ninguém ousou o suficiente, ninguém escolheu bem. Todo mundo tem pendências com a sua adolescência que vai cobrar pelo resto da vida, né? Eu tenho pacientes de 19, 20 anos que ficam se reclamando da adolescência que não viveram. Né? Porque eu não vivi a adolescência como eu devia e tal, né? Ficou aquela, né? Que ficam sempre pensando numa adolescência que ninguém vive, na verdade, né? Porque ela é um paraíso que já nasce perdido, né? Então, eu queria lembrar que a gente pudesse entender a adolescência como um processo. É um processo que leva a vida inteira. Essa ideia de que nós vamos nos tornar alguém sério algum dia, essa ideia de que em algum momento nós vamos dar conta das decisões que a gente tomou e nos assentar de alguma forma. Né? A gente passa a vida buscando um lar para a nossa alma e nunca realmente encontra. Só que na adolescência é normal a gente não ter lugar nenhum. Né? Qual é o lugar físico onde uma adolescência transcorre? Corredores, né? Se vocês vão ver filme americano, onde é que tudo acontece? Nos lockers, né? Nos armários, nos corredores, no pátio, na hora que não está acontecendo o jogo, né? Nas arquibancadas, nas praças, à noite, quando os adultos estão dormindo. Então, é o lugar e tempo do nada. Né? Infelizmente, agora para os jovens de classe média alta, né? Nos shopping centers, né? Que são lugares onde eles podem ficar, onde os pais conseguem deixá-los livres um pouquinho, né, nesses shopping centers. Né? Não é à toa que a gente vai trabalhar no nosso livro o filme do Shyamalan, que chama A Vila,
né, como um bom representante, né, do que é esses pais que retêm os filhos num lugar que é imutável, né, que não tem nem janelas para a rua, como um shopping, né, e o que o Dunker, né, trabalhou como condomínio também, né, esse lugar fechado. Né? Mas, enfim, esse lugar, esse não lugar que o adolescente tem, ele nos assola pelo resto da vida. E tem uma passagem do Juventude Transviada, que esse nome ruim, esse nome no Brasil, né? Em inglês é Rebelde Sem Causa, acho mais bonitinho, né? É um filme de 55, então, que eu comentei há pouco, e tem uma passagem que vai trabalhar a palavra age, né? Como exatamente a ideia de adolescência que a gente quer pensar. Porque age, em inglês, quer dizer idade e quer dizer era. Né? A adolescência é uma série de idades que constituem uma era, uma fase da vida. Assim como tem a era, né, esta dos anos 50, onde a adolescência nasceu. Tem uma passagem, então, do Rebelde Sem Causa, que é assim. A Natalie Wood está em casa, ela vai sair, ela está com seu batom vermelho, né, sua roupa, roupa de mulher, parece uma mulher, mas ela não está saindo, ela não está namorando no sofá, né, ela está saindo para ficar à toa, né, com os meninos rebeldes que ela circulava, né, e ela, antes de sair, chega para o seu pai e quer dar um beijinho na bochecha dele. Para aquele homem, né, aquele homem que chegou da guerra, né, que foi um homem, né, que possivelmente lutou na guerra, que tem né, homem é isso, mulher é aquilo, né, mulher sai do seu pai para o marido no altar e é isso, né, de uma casa para outra. Aquela menina, né, de batom vermelho, né, que se porta como uma mulher e quer beijar seu pai, é uma coisa incestuosa, né? E ele diz para ela assim: na sua idade, age, já não deveria se comportar assim. Ela fica furiosa, né? E ele insiste em beijá-lo, né? E ele dá um tapa no rosto dela. Ela fica furiosa, começa a chorar, sai de casa, diz: aqui não é mais minha casa. Ele fica desconcertado, ele é um pai normal, comum, ele fez o que ele achava certo. E aí a mãe da personagem da Natalie Wood consola o marido e diz para ele assim: ela vai superar isso, querido. It's just the age. É só a idade. Né? Na verdade, ela está falando de uma fase. Aqui nós temos uma passagem, né, de fase para a idade. Né? Bom, o que acontece? O irmãozinho da Natalie Wood estava lá brincando com uma arma espacial e tal. Né? Pum, 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 né? Criança. E ele diz, quando ele escuta essa conversa dos pais, ele diz: yeah, it's the atomic age. Né? Então, ele brinca com essa ideia de uma era atômica, né? Que é justamente essa ideia de que é uma era, é uma fase da humanidade, não é só uma fase dos jovens, ou uma idade de alguém, ou um momento da vida, é uma fase. Lembrem-se que depois da guerra final, nessa primeira guerra, que era para ser a última das guerras, nós tivemos a Segunda Guerra com o Holocausto, e aquele momento, o que eles estavam vivendo? A guerra nuclear, a ameaça de guerra nuclear. Né? Tinha 2 países com o botão e a gente pensava que ia explodir a qualquer momento. Eu cresci assim, pensando: quem é que nos explodiu, os russos ou os americanos? E não sabia quem é que ia transformar a gente em pó de estrela. Então, esse momento da era atômica é um momento em que, mais uma vez, os adultos provam a sua incapacidade de gerenciar o mundo. E é esse momento em que estes jovens mostram aos pais que os clichês de gênero, o guerreiro, o pai de família, a mãe de família, não lhes servem. Eles são da rua, eles são desse espaço que os pais nem sabiam que existia. Esse espaço que não é de casa nenhuma, esse espaço que não é da igreja, esse espaço que não é de nenhum lugar que eles conhecessem. É esse lugar nenhum que é o lugar que os adolescentes ocupam, a deriva, como que é outro nome de filme. Então, se a gente puder pensar a adolescência como uma era atômica para a humanidade, né, explosiva, que explodiu todas as certezas, talvez a gente possa pensar o sofrimento desses adultos e o sofrimento de tantos adultos que hoje ainda pedem que não se discute gênero nos colégios, que chega dessa coisa de duvidar de tudo, que chega dessa coisa de relativizar de tudo. A guerra que começou lá nos anos 50 contra esse espaço vazio, essa utopia,
que lá estava retratada nessa incompreensão desses pais, que aparece tão clara tanto em Juventude, em Rebelde Sem Causa, quanto num outro filme, O Selvagem, onde tem uma guerra entre esses motociclistas que se rebelam também contra coisa nenhuma, que não tem sentido nenhum, e os velhos da cidade, e acaba virando uma espécie de guerra campal. É um filme muito bonito com Marlon Brando, de 52, que eu recomendo a vocês. Então, nesse confronto, nós vamos ver um mundo que se dissolve em várias guerras, em muitas promessas não cumpridas, numa inconstância que nunca mais parou, porque depois de destruir uns aos outros, a gente começou a se profissionalizar em destruir o planeta, e os jovens, né, que começam a se colocar de, bom, eu não quero esse troço, eu não quero ser adulto como vocês, mas eu não sei o que eu quero ser. Então vamos sonhar algumas coisas, e essas coisas são desfiapadas, não é coisa que ninguém consiga se agarrar. Por isso é tão difícil a gente olhar para o nosso adolescente. Só que eu queria só esclarecer uma coisa. Aquilo que a gente costuma chamar de adolescente dentro de casa, que é aquele cara emburrado, chato, que nos olha com cara de nojo, que não quer tomar banho, que não se veste, se disfarça, né, que fica dentro dos cabelos, do moletom e tal, aquilo não é um adolescente, aquilo é um puber, né, que é um pré-adolescente, né, que é um sujeito que se prepara, digamos, vamos pensar ele assim, vamos pensar ele colado num vão da porta da casa, né, atrás, a família, né, com um canto de sereia, diz, vem, você estará protegido aqui, não vá, o mundo é tão perigoso, né, explode, é um campo minado, fique aqui é quentinho. E ele não quer mais. Por isso que o puber ele não suporta a voz da sua mãe, principalmente, que é o que mais lhe dói deixar para trás. Né? Então, ele não suporta as vozes que são um canto de sereia, porque o canto de sereia a gente quer voltar, nós queremos voltar para trás, ele é quentinho, ele é seguro, a gente não precisa se incumbir do nosso corpo, quem se incumbe do corpo são os pais, a gente não precisa dar conta dessas transformações corporais que me levam para um horizonte sexual que eu não tenho a mais vaga ideia que eu consiga cumprir, eu jamais vou ser gostado por ninguém, eu jamais vou ser desejado por ninguém com essas espinhas, esse cabelo ceboso, né, com esse corpo que eu nem sei que formato tem. Então, esse sujeito tem saudade do que é de lá para trás, mas ele tem algo que o leva para fora. Aquilo saturou, aquilo ele não pode mais. Ele está enxergando coisas porque ele começa a ter capacidade de abstração. Então, uma criança enxerga coisas. Vocês sabem, a gente sempre está dizendo que as crianças são espertas, né, porque elas nos dizem coisas bem chatas. Né? Então, elas enxergam coisas, mas elas são polite. Né? Elas enxergam e aquilo não necessariamente elas concluem coisas. O puber começa a concluir que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né, que meus pais não são o que eles dizem que são, as coisas, né, aqueles cochichos começam, que as crianças dizem, alguém está cochichando, né? O puber começa a entender o que é que estão cochichando, ele começa a perceber coisas e aquilo é envenenado para ele, principalmente porque ele tem muita tentação de ficar, mas ele ainda não conseguiu sair, ele está agarrado no vão da porta. E lá fora tem um mundo que ele não tem coragem de viver. Lá fora está o adolescente. O adolescente não é tanta preocupação com seus pais. A segurança preocupa um pouco. Mas ele não preocupa seus pais porque ele não fala com eles. Ele não preocupa seus pais porque ele não se ocupa deles. Ele não preocupa seus pais porque ele não diz para os seus pais o que está acontecendo. Ele tem uma espécie de silêncio. Né? Então, o cara que incomoda dentro de casa, que é desagradável, que estraga os programas familiares, esse é o puber. Isso é o que a gente chama de adolescente. O que é o verdadeiro adolescente, o jovem, esse cara já foi. Ele é o que está nos olhando lá de cima e nos dizendo coisas que a gente não quer ouvir. Então, essa é a era. São várias. Digamos, vamos entender era, fase, processo. Não mais um rito, uma compra a prazo da idade adulta, que a gente ainda está pagando. Né? Algum dia eu vou virar gente grande. Né? Então. Bom, queria fazer um comentário sobre uma outra dificuldade quando a gente aborda o tema da adolescência. É o que alguns psicólogos, psiquiatras, pessoal que trabalha com adolescência, chama-se de tempestade de tormenta. Porque a adolescência é sempre vista como tempestade de tormenta. É impressionante. Só uma parte, assim, quando nos pedem para falar,
né? Assim, quando a gente começou a trabalhar o tema, ou o livro já saiu, nos pede para falar, vamos falar sobre isso, a gente quer falar sobre adolescente. Qual é o assunto que eles querem escutar? O assunto que eles querem escutar é o dos Cavaleiros do Apocalipse. Tem os Cavaleiros do Apocalipse adolescente, né? Que é gravidez precoce, envolvimento com drogas, delinquência. Delinquência no sentido. Delinquência não é um bom. Eu acho que é perder o jovem para a marginalidade, porque pode ser tanto para a delinquência para o menino quanto com a prostituição para a menina, né? E a questão da loucura do filho vir a enlouquecer. Suicídio. E tem o não, mas o suicídio não é Cavaleiro do Apocalipse, é o chefe é ele que comanda os Cavaleiros do Apocalipse. Então o pessoal só quer escutar isso. Né? É como se não houvesse a possibilidade de ter adolescências normais, tranquilas. Quer dizer, nunca é uma estrada asfaltada. Sempre tem buraco. É paralelepípedo e às vezes falta paralelepípedo. Não existe uma adolescência que não tenha alguma turbulência. Mas ela não é necessariamente isso. Tempestade. Por que ficou assim? Isso é... Como é uma novidade, como eu estou dizendo, como a gente estava dizendo para vocês, como ela é muito recente na história da humanidade, e como a gente não viveu, como muitas pessoas não viveram isso, então aquilo que tu não viveu é assustador. Então a gente tem a tendência a ver a pior coisa, né? Então o que acontece? É como se numa cesta de maçã, como se a maçã podre não fosse a exceção, mas fosse a medida da média. Então, a adolescência que faz barulho, ela passa a ser a adolescência média, mas não é verdade. Existe uma adolescência que faz barulho e existe uma adolescência que não faz barulho. É possível, né, ter adolescências, embora seja um momento de construção subjetiva e sofrida, ela não necessariamente tem todo um espetáculo né? Às vezes ela pode ser vivida intimamente, né? Sofrimento que ninguém fica sabendo, dores que ninguém fica sabendo, e para os pais, para quem olha de fora, para os amigos, parece que está tudo normal. Vocês querem ver um exemplo de filme que isso mostra muito fácil de ver, né? Não sei se vocês lembram de Kids, um filme sobre adolescentes, de 1995. Quando o filme saiu, o filme é sobre um grupo de amigos adolescentes que se envolvem com o pior do que você possa imaginar. Pensa tudo de ruim, né? Uma banalização do sexo, contaminação por HIV, uma irresponsabilidade completa na questão da contaminação. Eles espancam é um homossexual que eles espantam, que eles encontram pelo caminho. Eles fazem todo tipo de descaso e violência possível. Ok, aquele filme é crível, é possível que tenha acontecido esse momento, é possível que aquilo possa ser o retrato de um momento. Agora, ele foi tomado na época como sendo a juventude dos anos 90, mas claro que não. Não tem, entende? É o mesmo raciocínio, é pegar a pior parte e fazer de conta que aquilo é o representante da média. De jeito nenhum. A adolescência não é essa tragédia tão grande assim. O problema é que o adolescente ele pode ser terrorista. Eu vou falar do capitão que chama os Cavaleiros do Apocalipse, que talvez seja a questão que mais preocupa os pais, né? A questão do suicídio. Você sabe que nós trabalhamos a questão do suicídio. A gente organizou o livro assim, ó, a cada tópico é organizado ao redor de um filme que ajuda a pensar a questão, né? E o único que ganhou um capítulo duplo foi o suicídio, porque é uma preocupação grande, porque também tem duas modalidades, né? Eu acho que essa didática foi boa. A gente trabalha um filme que chama Ensina-me a Viver, Harold and Moe, que é um jovenzinho órfão, né, que tem uma mãe, pelo jeito, bem de vida, que a especialidade dele é fazer teatros
de falsos suicídios para a mãe. Então a mãe o encontra e ele está enforcado, mas não está, né? Depois a gente vem saber que ele não está, né? No começo do filme isso não fica muito claro, a gente leva um susto. Mas ele faz simulações, a brincadeira dele é simular a morte. Mas é uma comédia, uma espécie de comédia romântica, assim, difícil, né? Como é que ele consegue trabalhar o tema do suicídio de um jeito tão leve, né? Porque eu acho que esse filme capta uma coisa interessante, é que o adolescente quer saber, né, entre as tarefas da adolescência, como a adolescência é uma transição, em algum momento é colocada uma questão: será que vale a pena? Enfim, né, a gente está saindo da infância. A infância tem uma aquisição civilizatória que é a infância protegida. Isso nunca foi assim. Isso é uma revolução que tem uns 3 séculos, que colocou a criança num lugar diferente, começou a reconhecer as particularidades dela e tratar ela de maneira diferente, e as crianças são tratadas uma espécie de redoma, né? Cada vez mais de cuidados e proteção. Então, as crianças têm uma vida relativamente feliz, né? Chega a adolescência e que tu descobre como o mundo é. Nós temos uma mudança também, porque antigamente não tinha nenhuma vantagem de ser criança. A criança não tinha regalias. Então, que toda criança queria? Crescer. Crescer era ótimo, porque só melhorava. Agora, crescer piora, inverteu o sentido, né? E essa inversão de sentido ela é vista na adolescência, né? Chega na adolescência, ops, tu enxerga o tamanho, mas a vida é muito chata. Tem que fazer esse colégio que não termina nunca, para depois fazer a faculdade, depois eu vou ganhar pouco. Olha a vida que meus pais levam, eles só brigam, não sei o quê, não pode. Mas, né, então, vale ou não vale a pena? Quais são as razões que nos fazem viver? Né? Então, tem uma depressão adolescente que ela é fruto desse desencanto com o mundo, quando o adolescente cai na real de como o mundo é duro, como o mundo é violento, né? Como as coisas não são fáceis. E nesse momento eles perguntam, tá, né? Prós e contras, né? Então, por que eu fico aqui? Às vezes, muitos suicidas ou são falsos suicidas, e esse filme trata do falso suicídio, que é um jeito terrorista de indagar os pais do sentido da vida, né? Chega para os pais assim, tá, por que eu tenho que viver? Né? Me diz, me dá boas razões para mim ficar aqui entre vocês. A pergunta não tem resposta porque ela é mal colocada, porque ela não é resolvida do ponto de vista da racionalidade e ela tem um vício individualista. Né? No nosso individualismo, a vida não pertence a nós, a vida pertence ao coletivo, a gente vive em sociedade, né? Então a gente vai fazer um furo no outro se for, né? A gente está vivo porque a gente faz parte de uma rede de relações, é isso que nos segura na vida, não são razões concretas, racionais que nos mantém na vida, e sim a teia afetiva, amorosa que nos insere num lugar. Então ela não tem uma resposta. A resposta que é uma resposta de dizer que tu faz parte de um monte de coisa e que tu não pode se matar por causa dos outros, né? Porque tu está pensando só em ti. É isso, tem que ser uma quebra no narcisismo dele. Bom, mas então, esse filme, Ensina-me a Viver, ele pega essa leveza né, esse adolescente que usa dessa estratégia ou seja, do suicídio para colocar uma questão filosófica mal posta, mal colocada, mas é uma questão filosófica, né? Ou seja, o que nos segura nesse planetinha que nos deixa tanto a desejar, mas a gente está aqui por quê? Né? Então, é isso que ele quer. A gente, claro, que tem a versão mais dura disso, né, que é o suicídio realizado, que a gente vai trabalhar não no filme, mas num seriado. Os seriados hoje estão ganhando o espaço do que o cinema tinha, né,
que 13 Razões é um seriado maravilhoso que eu acho sobre a questão do suicídio. Eu acho que é uma coisa um pouco paradoxal. Se eu fosse contratado para falar, para dizer, se eu fosse contratado pela Netflix para falar sobre isso, eu diria, não façam. E eles fizeram. Porque ele quebra com o paradigma de não falar sobre suicídio, não retratar suicídio, porque simularia caso de suicídio. Eles fizeram e não deu isso que a gente pensa que vai dar. Tem uma virada de paradigma nisso. Nós vamos começar a ter que falar sobre suicídios, né? Eu digo, criar um discurso maior e colocar em... isso é uma coisa que está acontecendo. Eu sinto na comunidade terapêutica que é um momento de virada, que nós vamos precisar começar a falar, ter um discurso sobre suicídio que está acontecendo nas escolas, em todos os lugares, que a gente não fala disso. Como é que tu enfrenta um problema que tu não fala? Então tem eu acho que esse seriado contribuiu muito, né, e ele tem uma genialidade que é o seguinte, que o suicida clássico, que a gente como entende como suicida, é um herói romântico. É o sujeito que o mundo não é bom o suficiente para ele. Ele não quer se sujar com a imundície do mundo, né? O mundo não merece ele. Ele está acima dessas coisas. Ele não quer participar desse jeito de... né? Então ele é uma alma sensível que percebe tudo isso e que não quer entrar. Então ele vai embora porque isso aqui não me concerne. Tá? Esse é o típico... Esse suicida é o herói romântico. O que eles fazem? Eles pegam a Hannah, a personagem de... ela é uma heroína, assim, ela começa como um herói romântico, mas eles colocaram ela de tal maneira, né, que todo mundo se identifica com essa alma sofrida, não entendida, né, e que incompreendida, sensível. Né, o romantismo joga sujo, joga baixo. Todo mundo ele nos agarra de qualquer jeito, né? Enfim, então a Hannah começa como essa personagem, mas eles desmontam. Ela é tão egoísta, tão autocentrada, pede tantos cuidados e não cuida de ninguém, né? Ela pede o que ela não dá. Então, ninguém quer ser ela. Eles criaram uma heroína suicida que ninguém gostaria de ser reconhecida como ela. É uma sacação ótima, né? Que é virar esse herói, né? É criar um herói negativo, empático e negativo, porque ela tinha razões para o sofrimento. Ela passa por coisas muito duras, mas ela não é uma boa pessoa, né? O sofrimento a colocou num outro lugar, né? Então, é possível uma nova abordagem sobre suicídio que não nos puxe para a questão, para o precipício. Então, falar um pouco sobre precipício. A gente tem vários... A gente é parido várias vezes na vida, né? Uma vez para fora do corpo materno, depois para fora de casa, na adolescência, parido para fora do corpo, né? Da casa que nos continha, né? Que cuidava do nosso corpo. A gente é ejetado, né? A ideia de pensar a puberdade como uma espécie de casulo borbulhante, que de repente ejeta um sujeito, mas ejeta então esse sujeito que nós dizíamos que vai para fora e não tem muito para onde ir, fica numa espécie de vácuo. Interessante só lembrar que esse vácuo no qual o adolescente fica, esse não lugar, esse corredor, nós identificamos de alguma forma com a felicidade, né? Por isso que a gente idealiza tanto a adolescência. A felicidade, a gente tem uma sacação bacana. A felicidade é o aqui e agora. É a capacidade da gente dizer, isso aqui está bom. Gostei disso aqui. Né? Isso agora, né? É o que tem uma cena das vantagens de ser invisível, que é outro filme que a gente trabalha, em que ele diz, o menino está ali numa caminhonete, andando com seus amigos, toca uma música, e ele diz, estou me sentindo infinito. Né? Então, essa felicidade, esse aqui e agora, onde a adolescência acontece, né? Porque não é mais criança, mas ainda não chegou lá a realizar, é uma espécie, é a ideia que a gente tem do presente, é um momento congelado. E esse momento congelado, onde a gente está com a gente queria, como a gente queria, com quem a gente queria, fazendo o que a gente queria, é a felicidade, ela é instantânea.
E os adolescentes conseguem, em alguns momentos, viver isso, até porque do futuro eles não querem saber e do passado também não. Então, a gente associa a adolescência com potencial, eles podem escolher qualquer coisa, com felicidade, porque eles vivem o presente de alguma forma. A gente associa a adolescência com tudo que a gente gostaria de ter em todos os dias da nossa vida, se sentindo infinito. Porém, nossos amigos estão andando no fio da navalha, num precipício. E a gente gostaria de lembrar que essa figura do precipício, ela se repete. E os psicanalistas adoram repetições, porque as repetições dizem de coisas, né, que insistem para ser pensadas. Ela se repete de várias formas. Vamos para a última. A última, deve ter outras, mas a última de que a gente está reportando aqui, é então, em 1971, justamente nesse filme, Harold e Maude, né, ou que foi traduzido no Brasil por Ensina-me a Viver, esse jovem se apaixona por uma velha de 80 anos. Ele é um menino, se apaixona por uma velha de 80 anos. Ela é uma mulher louquésima, que viveu todas as guerras, passou por campo de concentração, lutou na resistência, nas primeiras lutas feministas. Ela é liberta, eles chegam, inclusive, a ter um pequeno caso amoroso, os dois. Ela é uma mulher livre, ela é o melhor que as mulheres conseguiram fazer de si a partir da Segunda Guerra. E essa mulher ensina esse menino a viver porque ela gosta da vida. Porque um jovem aprende a viver, não porque a gente diz para ele, você tem que viver. Um jovem aprende a viver se ele percebe que os pais, os seus mais velhos, não são tomados pela pulsão de morte. Se eles têm razões para viver, eles ensinam o jovem a viver. E a Maud, ela ensina ele a viver, mesmo que ela tenha planejado se matar no dia que ela fizer 80 anos. E ela faz isso. Ele não acredita, mas ela faz. No dia que ela se mata, ele pega o seu carro e joga ele num precipício. E a gente pensa, morreu, né? Não resistiu à morte da sua amada, né? E aí né, a gente acompanha o carro caindo e a câmera volta e nós temos o Harold tocando um banjo que ela deu para ele e cantando uma música do Cat Stevens, né, que é muito bonita, uma música doce sobre o prazer de viver. Cena número 1, abismo, precipício. Cena número 2, juventude transviada. Os meninos, quando o James Dean chega lá, ele é novo, ele sofre um desafio, né, do chefe do bando dos populares, e o desafio é o seguinte: nós vamos, né, uma época muito automotiva, né, dos Estados Unidos, o grande crescimento da indústria americana, e nós vamos pegar 2 carros e nós vamos dirigir em direção ao precipício, o chefe do bando e ele que estava sendo desafiado a entrar. Só que o desafio é o seguinte: o último a pular para fora do carro antes do precipício ganha. Eles pulam, só que o chefe do bando, o cara que desafia ele, o chefe dos populares, a roupa dele prende na porta e ele não consegue pular fora e ele cai com o carro e tudo, o menino morre. E aí é uma desgraça do filme. Mas antes desse desafio, James Dean pergunta para ele: por que a gente tem que fazer isso? A gente já está se gostando, né? Já estamos entrosados aqui, né? E o menino diz: bom, algo tem que ser feito. Assim, algo tem que ser feito. Eles não sabem mais o que é fazer um homem. Não tem mais a guerra, não tem mais a paternidade, não tem mais os lugares sociais estabelecidos. Eles não sabem o que é fazer um homem. Então, algo tem que ser feito para provar a virilidade. A virilidade sempre se provou com a morte. A Simone de Beauvoir sempre dizia, né, um homem se faz homem matando, uma mulher se faz mulher dando a vida. Nós estamos no melhor papel aqui, mas... Não é nada, né? Mas, enfim. Então, nós temos a segunda cena do precipício. Essas 2 cenas de precipício, elas vão aludir a uma cena de precipício primordial. De aí nós não estamos no cinema, nós estamos num sujeito que escreveu uma coisa que mal estava acontecendo. Em 1951, um ermitão chamado Salinger escreve aquilo que é o livro mais perfeito, a maior definição da adolescência que foi feita até hoje, 60 anos, quase 70 anos depois, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Ali aparece a primeira cena de precipício, né, que é o seguinte, né? O Holden Caulfield, né, 3 dias, a história acontece em 3 dias. Holden Caulfield está lá procurando
né, falando com várias pessoas, e tem um determinado momento em que a irmãzinha dele, que é a única pessoa que realmente fala com ele, uma irmã pequena, a Zoe, pergunta para ele o que ele vai ser quando crescer. Essa pergunta que a gente está sempre perguntando para os adolescentes, né? E ele conta a seguinte história, que uma vez ele estava andando pela rua, e nessa deriva que ele andava aí, nesses 3 dias, andando solto pela rua, foi expulso da escola, mas não avisou a família e não voltava para casa. E ele viu uma família voltando da igreja, voltando do culto, os pais estavam envolvidos entre eles conversando, e a criança pequena andava no meio-fio da calçada, cantando uma música que dizia o seguinte: se alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio. Tinha isso, né? Então, alguém passando pelo campo, alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio, né? Então, o Holden pensa o seguinte, ele diz para a Zoe o seguinte: eu quero ser um apanhador no campo de centeio. Apanhador no sentido do beisebol, né? Que apanha, né? Que segura para não cair. Olha o que ele diz, é muito bonito. Eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo, ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Isso é o que o Holden diz que os adultos têm que ser. E eu acho que o que a Maud faz com Harold, e eu acho que o que eles nos pedem, diz para nós que vale a pena viver, diz para nós que vale a pena ficar aqui. Não cobra de nós representar uma felicidade eterna, um momento infinito, porque nós somos finitos. Admite a morte, admite a tua fenescência enquanto adulto, admite a tua covardia de agora, na idade madura, pensar que você tem desafios, que você ainda vai ter que inventar coisas para a sua vida, me deixa crescer, eu também, e me acolhe. Não fica idealizando a minha adolescência, nem esperando que eu morra jovem e seja um cadáver bonito, como disse o James Dean um dia. Então, me segura para que eu não morra, me segura para que eu possa também matar a minha adolescência, que você idealiza tanto, que você acha que é a melhor fase da vida, e que eu possa também eu seguir adiante. É muito importante essa fantasia da aposentadoria precoce que os adultos têm hoje. Ah, porque aos 50 anos eu vou cuidar da minha vida. Eu quero só gozar. Eu não preciso mais trabalhar. Alguém me sustente. Eu já trabalhei demais. Eu agora... Então, qual é o maior ideal dos adultos hoje? É ser adolescente de novo. Então, todo mundo quer ser adolescente. Como é que o adolescente vai acreditar que tem razões para ele continuar vivendo? Então, não é só ensina-me a viver. Me diz que vale a pena continuar vivendo, dando o exemplo de que você pode se reinventar, mesmo que você tenha 50 anos, não é a hora de se aposentar. É a hora que seus filhos cresceram, vai encontrar alguma coisa para fazer. Vai encontrar um amor, está ruim um amor, acha outro, separa, vai viver a vida. Mas não fica pensando que a vida acabou, que o ideal seria então viver uma adolescência que alguém me sustente para que eu possa viver como um adolescente cuidado, numa espécie de eterna moratória de uma dívida que eu nunca vou pagar, como dizia o Erik Erikson. Bom. Ok, acho que está de bom tamanho. Tinha tanta coisa para dizer mais. Tinha mais coisa para dizer. Bom, agradecemos muito a Diana e o Mário por essa aguda crítica, uma análise assim implacável, mas brilhante, como sempre. E os dois são dois grandes sedutores, como vocês notaram, da comunicação. Então, passamos agora para as perguntas da plateia, já que isso deve ter provocado em vocês uma série de interesses de perguntar. Então, levantem a mão, por favor. Escrevam primeiro a pergunta. Tem como escrever a pergunta, levantem a mão de maneira tal que as nossas colaboradoras cheguem até vocês, recolham as perguntas, procurem serem objetivos de maneira tal que a maioria das pessoas possa participar. E passamos, então, agora para a primeira pergunta da internet. Boa noite. Aqui à esquerda. Boa noite. A gente está transmitindo agora ao vivo
pelo aplicativo, pelo site do Instituto, Facebook e também pelo YouTube. Cerca de 8 mil pessoas passaram aqui pela internet para acompanhar a palestra, de vários lugares do Brasil, Goiás, Rio de Janeiro, Londrina, São Paulo, Caxias do Sul, Paraty, Curitiba, e pessoas que nos acompanham também em Quebec. Vieram várias perguntas aqui, vários elogios também para vocês. E pessoas de várias idades estão participando. E a pergunta que a gente vai abrir aqui é a do Leandro Mester, que ele tem 18 anos, e ele estava esperando carregar um jogo de videogame dele. Ele via a palestra enquanto estava carregando. E a pergunta dele é por que os filhos sentem essa necessidade de se diferenciar não só de seus pais, mas também de toda uma geração que o antecedeu. Mochileiro. Mochileiro. Eu acho que essa pergunta é melhor para ti, Diana. Porque... Não, eu já vi ela respondendo melhor do que eu. Tudo bem, vou tentar, depois tu continua. A primeira questão é porque o grande legado desse nosso tempo a Hannah Arendt falava muito, depois do tempo das revoluções, de que o ideal é revolucionário, como é que a única coisa que tu pode legar o que é legar a revolução? É querendo ser sempre diferente, né? Então, você tem que ser diferente. E se o outro for adequado, né? Por que eu seria ser diferente? Vai que meu pai seja legal, que se eu queira ser, eu vou ter que ser diferente também. É um pouco ruim isso. Então, tem um ímpeto pela diferença, pela singularidade. Isso é um ideal do individualismo moderno, né? De se fazer a si mesmo como uma pessoa singular, portanto, no começo não tendo nada a ver com a sua família de origem. Quer dizer, como ideal, na verdade, não escapa disso, mas como ideal é isso. Mas segue. Então, eu acho que viver e passar por uma adolescência e chegar a ser adulto é a ideia de fazer algo com o que fizeram de nós. Isso é a coisa mais difícil. É interessante se a gente for pensar a palavra original. Né? Que percurso teve essa palavra? O Winnicott trabalhava, o psicanalista inglês, esse que eu adoro citar, o Winnicott, trabalhava essa ideia, né, de que a gente só é original sob a base de uma tradição, né, porque a gente precisa se originar em algum lugar para produzir uma variação a partir dessa coisa. Então, ser original, curiosamente, é romper com uma origem. Que curioso destino teve essa palavra, né? A gente é original quando se origina de algum lugar, mas a gente diz verdadeiramente que é original quando a gente inventou uma coisa que não tinha antes. Então, uma variação inédita sobre um tema que tinha. E na verdade, cada indivíduo ele nasce e cresce justamente assim, né? Quando ele recebe um mundo que ele acha que ele inventou. O Winnicott dizia que a criança ela encontra o mundo no lugar onde ela imaginou, né? Eu tenho sede e a minha mãe me oferece, ou meu adulto me oferece o seio, a mamadeira ali, e eu percebo que o que eu queria era aquilo. E a sensação que eu tenho é que eu inventei aquilo que satisfaz a minha sede. Eu passei a querer. Então, aquilo que me foi dado, eu me aproprio, torno meu, e passa a ser aquilo que é meu e aquilo que sou eu. Então, a gente pega tudo, o humano ele tem isso, ele pega o que a gente recebe, a gente acha que inventou a roda todas as vezes, e a gente acha que inventou o seio, a mãe, tudo nós inventamos e tudo, né? Porque isso só passa a existir na nossa cabeça a partir do momento que a gente cria uma representação para aquilo. A partir do momento que a gente coloca. O Winnicott definia a cultura como aquilo que é oferecido a todos os humanos desde que se tenha um lugar para onde pôr. Lugar no nosso cérebro, né? No Palácio da Memória, onde for. Né? Então, esse lugar onde pôr é o momento que a gente se apropria daquilo que a gente recebeu. Então, essa ideia de que os filhos sentem necessidade de romper é justamente porque eles precisam se apropriar. Eu não posso pensar que eu sou uma mera cópia, um clone, uma continuidade. Eu preciso me fundar de alguma forma, fazendo algo a partir do que eu me tornei. Isso só é possível e só é necessário a partir do individualismo, tal como pensado, não individualismo não quer dizer no sentido do egoísmo, mas tal como pensado como Louis Dumont, que cada um de nós tem uma trajetória de vida
que justifica a nossa existência. Eu não sou parte de uma maçaroca. Eu tenho... por que eu vim ao mundo? Para que eu... Né, eu tenho que deixar uma marca. Né, eu tenho que ter uma razão para ter existido. Não existe razão para a gente se existir. Nós somos um acaso genético, um acaso um acaso de concepção. Aquele dia, nossos pais estavam inspirados, aquele momento, e deu, né, essas criaturas aqui, como podia muito bem não ter dado. E nada já garantia que nós precisamos ter acontecido. Isso é muito doloroso de pensar, e é por isso que a gente odeia tanto o aborto. Porque essa ideia de que nós poderíamos não ter acontecido, de que a nossa mãe poderia ter achado que não era uma boa a gente nascer, é uma ideia absurda. Como é assim eu não nascer? Né? Então, por isso que até as mulheres se opõem ao aborto, que é um absurdo, porque o corpo da mãe tem que acolher esta maravilha que sou eu, que devia ter nascido. Né? Então, essa ideia de que nossa trajetória é essencial no mundo é o motivo pelo qual os filhos sentem a necessidade de serem diferenciados dos pais, justamente porque eles precisam acreditar que eles são uma razão em si de viver no mundo que eles próprios inventaram e do qual eles são originais e não originários. Não sei se fica claro. Não, acho que é isso. Atende ao internauta que está fazendo uma coisa que já é diferente do pai dele. O pai dele nunca esperou um jogo baixar. Provavelmente não joga jogos. Os jogos hoje eles têm os games hoje eles têm eles representam aquilo que vai destruir a juventude, né? Já foi os quadrinhos, a TV ia destruir cinema. O cinema, tudo que os pais não viveram. Eles tendem a ver com uma coisa muito persecutória, né? E os games é uma linguagem nova, é algo que realmente é uma invenção, porque ele tem elementos da literatura, elementos dos antigos jogos de tabuleiro, mas, enfim, é uma novidade. E quem não habitou não sabe o valor daquilo, pensa que é uma alienação, e aquilo é uma coisa muito interessante, assim. E tem esse preconceito, né? Os gamers hoje estão destruindo o seu cérebro, pobres garotos. Então, minha pergunta é um pouco uma provocação e se remete àquela imagem que foi feita do jovem olhando aquela cidade por cima, né? Então, ele teria uma visão mais geral. E, em contraponto, que eu gostaria de trazer é que os grandes filósofos, alguns filósofos, vamos dizer assim, que meu irmão costumava falar, eles vamos dizer, apuram a sua teoria depois deles estarem maduros. Então, vamos pegar o Kant, né? Então, ele fez a sua filosofia muito depois da puberdade. Então, a minha pergunta seria, o que uma pessoa como o Kant, né, fica a dever para aqueles melhores adolescentes, sendo que a impressão que tem é que essa pessoa, né, o Kant, ele sim teria a visão mais geral, e às vezes a gente tem a impressão que alguns jovens ficam nos detalhes e não têm essa visão. Então, gostaria de ver esse contraponto. É uma questão bem importante, que é a questão sobre a inversão do saber, né? Que a gente estava falando que o jovem mudou completamente, ele não espera mais que o saber venha, ele está autorizado a saber, né? Ele não espera o saber que venha do outro. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo mais estranho do contrário. A Margaret Mead uma vez estava no Pacífico, eu não sei onde ela estava, não lembro, eu acho que ela estava com Zarapecho. Estava um povo e que ela estava estudando, e aconteceu um rapto. Raptaram uma jovem, foi raptada pelo povo vizinho, provavelmente para casamento, né? Ela chegou, ela supunha uma consternação do que estava ali, né? No final, um rapto, né?
E estavam ali as pessoas que eram os irmãos, os primos, os tios da raptada ali na sua faina diária. E ela chegou, aquela coisa de consolo, diz assim, como é que vocês estão se sentindo, afinal, irmã de vocês? E eles dizem assim, pois sabe que a gente não sabe, porque os anciões estão se reunindo agora e eles não nos disseram o que nós temos que sentir. Isso é uma sociedade tradicional. O que é a questão? O saber está nos mais velhos e é eles que vão decidir. Você não tem autorização para pensar. Né? A revolução que é feita, que é muito recente, é os adolescentes sendo protagonistas do seu pensamento. E isso é, como é que eu vou dizer para vocês, é uma coisa maravilhosa e terrível. Maravilhosa porque é uma democratização do saber, de se apoderar de uma série de coisas, e ao mesmo tempo pessoas que não sabem nada o jovem parece o Facebook, né? Pessoas que não sabem nada dando palpite sobre tudo. Todo mundo tem palpite sobre tudo. É o Kant teria enlouquecido nesse mundo, provavelmente, né? De tanta superficialidade, tanta platitude vendida como sabedoria. Mas o jovem tem que opinar, ele tem que dar na sua versão, naquele momento das coisas. Ele anos e anos de pedagogia construtivista iam dar nisso, a gente sabia, né? Todo mundo tem a sua opinião é válida, e vamos lá, o mundo está funcionando assim. Nós vivemos um achatamento dessa questão de onde está o saber, né? É um momento angustiante para todo mundo, porque isso priva, ao mesmo tempo, os jovens de alguma sabedoria. Né? Eles vão escutar pessoas tão despreparadas quanto eles, né? Que os retratam, mas, ao mesmo tempo, não os tiram de ideias que é uma circularidade mental de raciocínio de pouca profundidade, né? De novo, vou defender os jovens. Tá, né? Então vamos lá na defesa dos jovens. Enfim, alguém tem que defender os jovens. Porque o problema é como que tu vai acreditar num adulto que é o tio da Suquita, né? Vocês conhecem a piada, né? A menina entra no elevador e tal, né? E o tiozão tá lá e diz, você vai aonde? Tão bonita, né? Alguma coisa. Ele disse, tio, aperta para mim no 6º andar. Então, ela coloca ele no seu lugar, porque os adultos têm muita dificuldade hoje de se colocar no seu lugar. Então, claro, Kant fala, né, essa pergunta, fala em nome de um tempo que os adultos eram senhores de si e achavam que eles falavam pelo seu tempo. Mas como falar sobre o nosso tempo agora, se, por exemplo, eu sou uma anta em circular no meio no qual os meus uma criança de 10 anos é nativa digital, né? Eu sou uma estrangeira do lugar onde o mundo praticamente funciona. Então, nós nos tornamos estrangeiros não só no espaço, mas também no tempo. Há uma inversão em que o futuro nos traz coisas que a gente vê como mágicas, né? Porque a cura do câncer, a penicilina que mudou a vida, a pílula, enfim, tantas coisas incríveis que ocorreram e que a gente ainda espera que ocorram. Então, a gente espera o melhor do futuro. E o passado parece só ter poucas coisas a nos trazer. O passado é sempre pobre em relação às promessas do futuro. E, principalmente, os jovens ficam como aqueles que vão trazer coisas ou que vão dizer coisas que tanto nos fascinam. Então, uma das coisas que tanto dificulta essa platitude, essa discussão com os jovens, entre jovens e adultos, é o fato de que os adultos idealizam essa adolescência, idealizam esse eterno presente da adolescência, querem ficar naquela posição de quem está escolhendo a vida e de quem não banca as escolhas que fez, querem ter ainda todas as chances e não se dão conta que ninguém tem todas as chances, que a gente escolhe A porque perdendo B, que a vida é pura perda, e os adultos fazem questão de negar isso e acham que os adolescentes têm todo o leque de escolhas, eles não têm leque nenhum. Eles vão escolher alguma coisinha que conseguirem, coitados. Então, tem essa idealização do novo, da ciência e da adolescência que faz com que os adultos não permaneçam no seu lugar. Então, como que eles vão se manter? E vem aí o Harry Potter, né, para nos dizer
né, imagina uma época que se pensou os adolescentes nunca mais iam ler, os adolescentes não leem mais, eles são da imagem, eles são do instantâneo. As criaturas leem centenas, milhares, volumes de páginas em uma história qual? Onde os velhos anciões e bruxos contam, né, trazem as crianças e os jovens para uma tradição densa, uma tradição orgulhosa de si, uma tradição né, que chama os jovens para se inserirem numa linhagem, para se inserirem numa sabedoria milenar. Né? Então, desde Harry Potter, uma grande sacação da Rowling, nós sabemos que os jovens gostariam muito que tivessem adultos orgulhosos de ser isso. Se não tiver adultos orgulhosos de ser isso, não vai rolar. Né? Não sei se responde a pergunta. Uma pergunta que veio da internet e uma pergunta que veio do público, a gente vai tentar mesclar as duas aqui, porque é do mesmo assunto. Gerou bastante discussão aqui o assunto do suicídio, né? E o Gabriel, aqui do público, ele diz que os 13 porquês trazem um debate sobre algo que não era falado até então. Até que ponto retratar o suicídio é benéfico e até que ponto é visto, como vocês mesmos disseram, um espelho para o jovem que veriam problemas como depressão como sem solução. E a pergunta que veio da internet relacionada a isso é da Cristina, e ela diz que o suicídio tradicional, esse eterno romântico, como citado, que ainda continua a levar essa sensação de não enquadramento na vida adulta, ainda não saiu da adolescência e de seus traumas? Então, é assunto de pegar com pano, né? Mas não é bem uma pergunta, é quase uma colocação, quase enfim, está quase... praticamente concorda conosco, né? O que você achou dessa pergunta? Que assim... eu tenho um detalhe, né, da questão dos 13 porquês. Tem algo que eu não colocaria, que me pareceu uma pornografia da morte, é a cena do suicídio na banheira. Eu não precisava. É tão bonito, quer dizer, tão bonito, tão bem construído todo o resto. Aquilo não precisava realmente. Me pareceu que sobrou. É que, na verdade, assim, os 13 porquês vai trabalhar várias coisas. Uma das razões de entender, porque tem duas pornografias nos 13 porquês, o suicídio e o estupro, o abuso. Tem duas cenas de estupro. E três, porque a questão de repartição da culpa também é uma... Tá, mas um excesso. Assim, bom, vamos lá. Nessa série, a gente tem uma fraqueza da Hannah para lidar com coisas que são realmente insuportáveis. Há muitas depois dessa série de muitas coisas, como o movimento do Me Too ou outros movimentos em que as meninas têm aberto situações abusivas da sua vida, muitas mulheres mais velhas começaram nas análises e tal, a pensar a sua própria iniciação sexual e várias situações das quais se submeteram como dolorosas, abusivas, não que foram estupradas, mas se colocaram em situações dolorosas por uma espécie de forçada de uma iniciação sexual que tinha que ser. Aquilo que começou como uma libertação nos anos 60 se tornou uma obrigação nos anos 2000. Né? A iniciação sexual forçada, na verdade, nos anos 90, 80, 90. Nos anos 2000, nós começamos a ver uma virada disso. O Crepúsculo, que foi uma febre juvenil no início desse nosso século, faz, né, uns 10 anos, mais ou menos, eu acho, quase 10 anos, foi justamente essa defesa do romantismo, no sentido de que uma menina possa não querer transar e um menino possa não querer transar. Ele veio escrito por uma Mormon, curiosamente, uma Mormon inspirada em 50 Tons de Cinza, né? Uma Mormon, né? Uma Mormon erótica, né? Que leva lá, sei lá, 400, 600 páginas para ter uma relação sexual, né? Então, essa coisa, né, que aparece nesse delay
do sexo no Crepúsculo aparece na sua forma mais crua nos 13 Porquês, no 30 Reasons Why, como uma forçagem das meninas a se colocar numa situação que acaba sendo abusiva. Elas querem ser amadas, elas querem ser desejadas, elas querem ser aceitas, portanto, elas têm que ser sedutoras, elas têm que ter um corpo de mulher. Isso é uma coisa que a gente vai poder falar bastante no próximo bloco. Mas, para isso, elas precisam se expor. E, em se expondo, elas estão caindo no mesmo preconceito que lá a Natalie Wood sofria nos anos 50. Então, é muito doloroso isso. Isso é a fonte da dor maior dos 13 Porquês. Nem é tanto o suicídio, são os dramas da popularidade, do bullying, da iniciação sexual, de ser reconhecido pelos outros, a sororidade possível, que no caso de 13 Porquês foi impossível, nenhuma menina apoiava a outra, a amizade, né, que, por exemplo, a gente vai pegar um filme como As Vantagens de Ser Invisível, é um libelo a amizade aquilo, e realmente a amizade, e a gente vai ter Friends, a gente vai ter St. Elmo's Fire, né, que é o filme que é o último ano do resto das nossas vidas, que eu acho que é quase basicamente a trama que vai dar origem a Friends. Nós vamos ter nesses filmes, nessas séries, um libelo à amizade, que é a maior herança que a adolescência nos deixa, que é a amizade como aquilo que vai realmente continuar conosco pelo resto da vida. Os filhos vão embora, os pais também nos deixam. Quem é que fica conosco até o final? São os amigos que a gente pôde fazer. Então, a adolescência ensinou desse presente, desse corte geracional, que são os amigos, né? Isso não tem nos 13 Porquês, não tem amigos, ninguém está por ninguém. É pura hostilidade, puro bullying, pura competição, pura maldade. Então, o 13 Porquês, para mim, embora seja um filme sobre suicídio, uma série sobre suicídio, é uma série sobre a solidão, do pior que pode acontecer na adolescência, que deixa de fora o que de melhor a adolescência nos lega, né? Que é a fraternidade, que nem sempre é possível, que é hoje uma iniciação sexual e uma diversidade sexual que começa a poder ser negociada nas suas variantes, nos seus tempos, mas isso, claro, está falando ainda de um futuro que está em construção, né? Então, eu acho que os 13 Porquês não ilustra tão bem a questão do suicídio como, por exemplo, Harold e Maude, né, que é um filme que vai falar realmente da desesperança de vida de um adolescente, do questionamento que ele faz de por que vale a pena viver e do quanto continuar ou não adiante depende de alguém que te diga: eu achei que a vida valia a pena, então vamos lá, né? Porque eu vivi uma vida incompleta, inteira, até onde eu queria, e fiz tudo que eu podia até ficar velhinha. Isso é o que a Maud diz para o Harold. Então, por isso que é um filme sobre suicídio adolescente, coisa que eu acho que os 13 Porquês não é, né? Eu acho que é um filme sobre, uma série sobre bullying, abuso sexual, solidão, esse ambiente hostil que a gente vê hoje nesse nosso mundo de radicalidades, de competição, isso que nós estamos nos tornando, é o pior de nós, mas não só pelo suicídio, pelo todo, né? Então, sei. Meu nome é Herculano. É o seguinte, não faltou talvez uma preocupação com uma coisa fundamental que se chama renda. Porque no passado não tinha ritual. Na verdade, o cara começava lá no campo, ajudando os papais, a mamãe. Aos 12 anos, ele arranjava um empreguinho no negócio da esquina, ali no armazém da esquina. E ele ia se emancipando em renda, fundamental. Hoje, o nosso sistema institucional proíbe o trabalho de menores até 16 anos. Nosso sistema escolar, com universidade e essas coisas, leva até 25 anos de dependência, pai e filho, podendo chegar na medicina a 28. Absurdo. Você tem marmanjo dentro de casa, disputando espaço. Os pais querem emancipar seus filhos e vivem um inferno, muitas vezes. E uma taxa de desemprego de 28% entre os jovens. Bom, isso não permite emancipação nenhuma, porque os pais querem emancipar seus filhos. Essa é a obrigação dos pais. Mas não se consegue. E vira um inferno dentro de casa, marmanjos, adultos disputando espaço, e provavelmente alguns desses jovens não suportam e resolve, dentro desse conflito, passar fogo na própria vida. Então, isso é só alguns, né, mas a grande maioria sofre isso, né, com a incapacidade de se emancipar.
Esse aqui porque não tem renda. Sim, correto. Esse coisa está pensado em 3 blocos, né? Essa nossa fala está pensada em 3 blocos. Então, nós não chegamos lá. Mas a gente tem uma ideia de que é óbvio, né? A adolescência é um luxo. Alguém tem que pagá-la. Essa que é a questão, né? Então, a nossa sociedade ficou rica o suficiente para poder bancar, não todos, para poder bancar a adolescência, tal como a gente, esse tipo de juventude. Então, é evidente que tem essa questão que você coloca, só a gente não abordou ainda, nós vamos abordar, mas ela é uma preocupação absolutamente central, né? A questão é que a gente não é sociólogo para dizer quais são as razões que levaram a essa postergação. Se não foram movimentos de que não tinha emprego para todos, então você fica procrastinando a entrada do sujeito no mercado de trabalho, né? Você joga e você empurra as coisas para frente para que ele vai trabalhar, mas vai trabalhar depois. Também tem a questão de que nós nunca vivemos tanto, né? Não tem que ter muita pressa ao mesmo tempo. É difícil estabelecer a questão. A questão de trabalhar, do adolescente trabalhando, é bem, como é que eu vou dizer assim, é difícil para mim, porque é bem politicamente incorreta, porque eu por mim botava todos os dias a trabalhar. eu fui um adolescente que trabalhei, né? E eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora, né? Eu acho que a maior questão... Claro que não se trata, por favor, não me entendo, não acho que a gente tem que botar os adolescentes em trabalho alienado, trabalhar tantas horas por dia, não estudar, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que os adolescentes eles ficam sem uma experiência de inserção real no mundo. Eles não põem a mão na graxa do mundo. E se tu não põe a mão na graxa, tu não entende como o mundo funciona, e por isso que tu fica com críticas maravilhosas de como o mundo deveria ser. Porque quem não fez nada acha que tudo é fácil. Essa que é a questão. É só fazendo coisas no mundo concreto que tu te depara que as coisas todas são difíceis de fazer. Que tu tem habilidade, tenta, erra. Só quem está de fora acha que as coisas são simples, né? Quanto mais conhece uma coisa, mais sabe que ela é complexa, difícil. Então, para mim, o drama desse alongamento, ele não é tanto pelo alongamento, porque eu acho que a gente vive muito tempo, dá para ficar muito tempo estudando, né? Mas é de encontrar maneiras que não sejam exploratórias, mas que, ao mesmo tempo, coloquem os adolescentes em posições de responsabilidade. Claro, não é a mesma responsabilidade de um adulto, tem que mas de ter coisas que eles sejam responsáveis, dentro de casa, fora de casa, que eles inventem coisas. Tem muitos adolescentes que gostam de trabalhar, né, e crescem trabalhando, adoram trabalhar porque adoram ter um reconhecimento social de que eles são úteis, né? Outros, não dá para generalizar, outros não conseguem sair de casa porque tem um Peter Pan interno deles, não deixa eles crescer, então generalizações são difíceis. Mas a gente vai voltar ao tema da questão do trabalho e da dificuldade de sair de casa. O que é mais importante que eu acho da gente pensar é que muito dessa... Claro que tem essa coisa do desemprego, que acabou gerando esse delay da adolescência inicialmente, essa coisa de não inserção laboral, mas tem principalmente uma idealização dos filhos que as famílias fazem, que é essa fantasia de que eles, né, filho da gente é sempre superdotado, vai ser prêmio Nobel, astronauta, enfim, qualquer coisa do gênero, né? Vai ser modelo, jogador de futebol, né, top model. Ele tem que ser algo muito. Por quê? Porque a fantasia das famílias é dar aos filhos muito mais do que se teve. E se eu te dei muito mais do que eu recebi, então você pode ser muito mais do que eu e pode me realizar. Claro que quando o cara começa a fazer coisas de fato na vida, ele é apenas um ser humano. Ele é atrapalhado, ele dá para algumas coisas e não dá para outras, ele tem coragem para algumas coisas e medo para muitas outras, ele é incapaz para muitas coisas. A gente é para errar, né? A gente não é para brilhar. A gente é para errar, a gente é para se atrapalhar, a gente é para ter medo. E quando se vê um filho
nessa posição real de tentar coisas e não conseguir tanto como a gente, né, imaginou que a gente podia fazer, construir aquela maravilha que ia nos provar que nós, né, meus genes, né, são os mais maravilhosos do mundo, né? Então, eu sou o melhor pai do mundo, o melhor educador do mundo. Então, quando o filho se mostra um ser humano, que é o que eles são, assim como nós fomos, é muito doloroso. Então, os pais mantêm os filhos dentro do casulo para poder manter a fantasia de que esses filhos vão ser tudo e não vão fracassar em tantas coisas como se fracassou. Então, para os pais, essa ideia de que os filhos devem pagar por um sucesso absoluto pelo investimento que eles fizeram, e ao mesmo tempo que convém nem começar a tentar, porque quando começarem a tentar o sucesso nunca vai ser absoluto, acaba também mantendo os filhos fora do mundo real, né? Numa espécie de grande potência imaginária que os pais têm em relação aos filhos e que guardam para si. E não cai na esparrela da reclamação paterna, porque eu vejo os pais com essa coisa, não, eu quero que eles vão embora, porque eles têm esse discurso e na prática eles fazem todo o resto. Facilitam dinheiro, não cobram nada, né? O que eles querem? Estão dando uma dupla mensagem. Cuida com a questão. Olha o que eles fazem e não o que eles dizem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, melhorou. Em relação a essa última resposta, surgiu de... Vou citar uma frase de uma música do Rogério Skylab, não sei. Qual foi o lucro obtido? Já que você falou em investimento de filho, né? Investimento, você falou. Então, qual foi o lucro obtido? É o problema dos pais, né? Bem, voltando à questão da Hannah, que é a questão do suicídio. Está pegando só, não estou tendo retorno aqui. Eu vou começar da Hannah, porque você falou no tipo egoísta e de que eu não sou bom ou sou bom demais para esse mundo. Certo? Então, ela citou penicilina, do Fleming, e vocês falaram um pouco de guerra, né? Então, a penicilina como arma de guerra. Então, a questão da guerra é sempre premente, porque a nossa sociedade, o humano é a guerra, né? Então, vamos lá. Os alemães, durante a Segunda Guerra, quando perceberam que tinham que estar em retirada, para abater a moral dos soldados que iam chegar, que estavam invadindo, dos aliados. Calma, já vou chegar lá, porque eu tenho que fazer um prólogo. Contaminaram as prostitutas, porque a diversão do soldado é a prostituta, que é puta mesmo, para todo mundo entender, com gonorreia, certo? E aí a gonorreia abate a moral da tropa. Então, machucar é melhor que matar, sempre. É uma estratégia de guerra. Porque quando você machuca um soldado, você inutiliza 3, pelo menos. Então, sim. Então, vou formular a pergunta. Tinha outras coisas para falar. A Hannah é um tipo egoísta, né? Pensando, nós somos egoístas, narcisistas e utilitaristas. Comente, o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, o auge do meu egoísmo é querer ajudar? O meu egoísmo. Não, sim, então, tu quer ser reconhecido como um grande ajudador, como a Madre Teresa. Ou se matou, porque ele inventou o avião quando ele foi usado como arma de guerra. Porque não deu tempo, né, de chegar.
Então, a Hannah realmente era uma personagem, o que quebra, como é que se diz assim, o que tira ela do campo da... Quebra o efeito Werther. Quebra o efeito Werther, né, da questão da emulação, é porque ela era uma heroína, infelizmente, egoísta, mas ela não tem um egoísmo... Não leve pelo jeito errado, de achando que nós estamos acusando ela. Ela é uma adolescente muito comum, muito contemporânea, assim. Ela não tinha um cuidado muito grande com os outros. É por isso que a gente chama ela de egoísta, autocentrada. É esse sentido que quebra a ideia de que tu possa querer ser uma outra Hannah e ter interesse em quem ninguém vai querer ser ela, né? Você pode, digamos assim, se identificar com o sofrimento dela, mas não tem vontade de ser ela por causa dessa insensibilidade que ela tem. Ela é extraordinária como ela tem um mecanismo de percepção para entender cada vez que alguém pisa em todos os calos. Ela é muito inteligente para perceber cada detalhe de quem não cuida dela. E ela não cuida de ninguém. Então é nesse sentido do egoísmo que a gente está falando, e é esse egoísmo que inverte o personagem, né? E que dá, para mim, faz a genialidade do personagem. Não sei se tu concordas. Eu acho que sim. É importante a gente entender, novamente, Winnicott, quando ele nos lembrava ele dizia a adolescência passa para as pessoas, mas ela fica na sociedade. Você já tem algo de uma operação adolescente que deixa um questionamento em aberto. A Hannah, ela retrata uma sociedade de pessoas miudeiras, de pessoas... aquilo que ele também chamava como a tentação totalitária. Ele dizia que o mundo, no século XX, resolveu o problema da adolescência dando a eles o poder. Né, vocês sabem que o movimento nazista começa por um movimento juvenil, que é a SS, né, que é a grande força, né, que vai montar, né, o grande movimento nazista, né. Aliás, movimento com bastantes ideais românticos, no sentido da natureza, da caminhada, tudo aquilo que a gente acha lindo hoje. Né. Então, essa tentação totalitária, que é colocar nos adolescentes um poder absoluto, no sentido de enunciações que, em vez de abrir questões, que é o que os jovens tendem a fazer nas suas dúvidas, nos seus impasses, nos seus questionamentos, mas sendo aqueles que são o dono do poder, vocês devem conhecer uma história que chama O Senhor das Moscas, né? Que então esse poder miudeiro, esse poder de quem não tem muito horizonte, que vai exercer o poder pelo simples poder, é o poder que foi dado aos jovens no movimento nazista, em todos os movimentos totalitários, e é o que a gente namora hoje em dia. Né? A gente vive num período histórico de absoluto terror do pensamento complexo, da abstração. A grande aquisição da adolescência é a capacidade de abstração. A gente consegue começar a pensar de uma forma, a criar sistemas para pensar coisas que a criança não tem. A criança opera com o brincar, opera com alguma lógica concreta, mas a grande aquisição neuronal, cognitiva da adolescência é justamente a capacidade de criar sistemas, de pensar para além, de justamente olhar de cima para poder entender as coisas. O que a gente quer hoje? Nós queremos que todo mundo funcione na base das suas necessidades básicas e do seu mundinho estreito, na base do poder miudeiro. E a Hannah pensa exatamente assim, eu quero atenção para mim. Né? Se o meu amigo é gay e tem um pai... militar que o oprime, se a outra menina é uma menina cuja sensualidade se transmuta com as questões raciais e ela é tomada como objeto por ser uma menina morena e, ao mesmo tempo, ela quer ser reconhecida como uma pessoa bacana, se a outra menina é filha de um casal gay e tem muito medo de se considerar gay porque vão dizer que foi culpa dos pais e não uma escolha dela. É tanta complexidade que tem nos Amigos da Hannah, tanta história bacana nos Amigos da Hannah, o menino porto-riquenho cuja mãe se matou,
e que a Hannah faz ele se incumbir das suas cartas suicidas cruelmente, tantas histórias lindas são aplainadas na base de cuidou de mim, não cuidou de mim, olhou para mim, não olhou para mim, me amou, não me amou. Essa é a sociedade que a gente está construindo agora, uma sociedade imediatista, burra, com pouquíssimas abstrações e com pouca capacidade de transcender o pensamento pequeno e imediato do poder miudeiro do dia a dia. Isso nos leva ao fascismo. Bom, é nesse processo que estamos, infelizmente. Mais uma pergunta que chegou aqui agora. Pergunta que chegou do público, do Caio, e diz o seguinte: é possível, quando adulto, ser mais acolhedor, acolher as novas e inusitadas ideias do adolescente? E como isso poderia começar a ser construído? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de... Não, acho que tem adultos que... ser adulto não quer dizer que ele pare de... Ser adulto é uma coisa muito complexa. Entre elas, significa suportar a diversidade do outro. Então, quem é adulto é mais fácil de aceitar ideias. Quanto mais infantil você é, menos você recebe ideias. Você fica preso nos sistemas pequenos de pensamento que tu quer imitar. Tem um erro de origem nessa pergunta aí. Eu acho que a posição verdadeiramente adulta é uma posição que está em paz com a sua adolescência, então ela não faz obstáculos a novidades. Ela vai olhar se a novidade vale a pena ou se é novidade pela novidade, né? Então não é alguém fechado. Alguém fechado é alguém que ficou, que não fez as pazes com a sua adolescência e ficou numa posição intermediária, né? Aqui estou em defesa dos adultos, né? Assumindo que a sabedoria é a capacidade de se deixar alterar, portanto, a capacidade de perceber quando uma novidade vale a pena. E, aliás, não tem como viver no século XX e XXI sem mudanças, né? Porque são séculos de mudanças altamente aceleradas, a gente está mudando o tempo inteiro. Uma geração é diferente da outra, cada década é diferente da outra, as coisas vão e vai. Então, nós estamos com um treinamento para receber o diferente, né? Eu defendo que a gente, quando adulto, volte lá para a torre e olhar a cidade de cima. A gente já caminhou, já sabe, né, que onde tem paralelepípedo, onde flui, onde não flui, onde tem engarrafamento, onde não tem, onde tem miséria, onde não tem. A gente já andou pela cidade, a gente sentiu os cheiros. Por que não subir de novo, né, para se replanejar? Muitas vezes na vida. E é isso que é difícil de entender, porque essas novas rodadas de replanejamento do adulto que assume ser tal, ele sabe que ele não tem todas as possibilidades. Ele sabe que a margem de escolhas é menor, porque ele é burro para algumas coisas, inteligente para outras, fez várias besteiras, e repete um monte de bobagem, faz mais escolhas inúmeras vezes e se apaixona pelas suas más escolhas. Então, por que não subir lá em cima e olhar o mapa, que agora não é mais tão abstrato, agora começa a ter cheiros e volumes e coisas que a gente entende melhor, e se replanejar a partir dessa realidade, que é uma realidade mais dura do que aquela que a gente fantasiou num primeiro momento, quando a gente achava que a gente ia ser tudo que o papai e a mamãe queriam que a gente fosse, né? Então, acho que vale a pena esse adulto poder se relançar na vida. Se nós vamos viver 80, 90 anos, bom, quantas rodadas, né, de reescolhas, de reinvenção nós vamos ter que fazer? Não adianta querer se aposentar aos 50 para viver uma adolescência, eu insisto. Mas eu queria, antes nessa coisa do sucesso e do que a gente pode ser, retratar alguma coisa que o Mário falou. O Mário disse, tantos anos de construtivismo ia dar nisso, né? Eu sou né, eu sempre fui piagetiana, e eu acho que existem várias formas de conhecimento, né? Parte dessa complexidade que a gente está entendendo que existe, né, na sensualidade, na sexualidade, na identidade, nas formas de inserção no mundo, também são formas diferentes de conhecimento.
E essa ideia de que só existe uma forma de conhecimento e que não é possível que o sujeito crie seus próprios caminhos num diálogo com a tradição que ele vai inventando e que ele vai dialogando de novo com a tradição e inventando, e que dialogando com os adultos que se permitam ser questionados, mas ao mesmo tempo o Winnicott dizia uma coisa muito bonita, que é preciso que os adultos se permaneçam vivos e coerentes com seus ideais para irem sendo assassinados lentamente pelos seus filhos ou pelos adolescentes, né? Então, esse sujeito que permanece ali sendo questionado, vendo coisas novas que ele nunca imaginou acontecerem, subindo e descendo daquela torre o tempo todo, é um sujeito que vê um processo dinâmico. E, nesse sentido, a gente vê uma construção de conhecimento que não é unívoca, que não é um treino de terapia comportamental ou de vestibular, né, multiple choice, dessas coisas. A gente vê um sujeito criativo. E isso, a teoria piagetiana e o conhecimento que dá conta de várias formas de inserção no mundo e várias formas de apreensão do conhecimento que são diferentes umas das outras, pôde nos ajudar a entender. Então, a gente passa a ver o sucesso como uma coisa não unívoca. Tem vários tipos de sucesso. Não é só ser o CEO de uma grande empresa, ficar podre de rico e andar de sei lá o quê, de Mercedes, sei lá o quê, né? Tem outras formas de ser rico, né? E eu acho que é assim como existem outras formas de conhecimento. Se fosse assim, a arte não existiria, né? Porque a arte é feita pelos DDA, né? Então, pelas pessoas com transtorno de hiperatividade, né? Então, não sei se todos. Não todos, né? Mas é um tipo de dispersão, de sonho, né? Então. Mas você sabe o que é um rico novo? É nouveau richisme. A gente fala, né? A pessoa recém-chegada no dinheiro, nunca teve dinheiro, não teve dinheiro de família e fica rica. Aí não sabe gastar, e aí ele quer mais chamar atenção porque ele é rico, né? Então, isso é um clássico que atravessa, né? Então, ele tem um mau gosto, ele posa mais do que... O adolescente é um novo rico do pensamento. Ele recebeu o pensamento abstrato e está fascinado com aquilo. Ele consegue pensar complexamente. Diz, uau, gente, então é assim. Então, é uma arma nova que ele tem na frente, ele sai usando... E acha que... E é lindo de ver, né? É lindo de ver, mas, ao mesmo tempo, ele acha que descobriu a pólvora, assim, né? De novo. Vocês estão descobrindo como é que a gente escreve, assim, brigando. A gente não concorda, aí fica melhor. As pessoas dizem, como vocês escrevem juntos, que harmonia. Não. Só briga. Bom, depois desse debate tão gostoso, infelizmente nós chegamos ao fim da nossa